Oséias 7. Nós temos estudado praticamente um capítulo por domingo. E hoje, dando continuidade, nós estudaremos, então, o capítulo 7 inteiro, do verso 1 ao verso 16. Não são capítulos tão extensos, então leremos o capítulo inteiro. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia ou na projeção, para que todos nós possamos juntos ouvir a voz de Deus a falar conosco. Capítulo 7 do profeta Oséias, verso 1 nos diz: Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, desce sobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam falsidade, por dentro há ladrões, por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo quando ele sovou a massa até que ela seja levedada. Obrigado, meu irmão. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite, dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Também as cães já se espalham sobre ele e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como as aves do céu os fareis descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortalecei os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se para como um arco enganoso. Caem à espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Vamos, irmãos, orar ao Senhor mais uma vez, clamando para que Ele continue falando aos nossos corações nesse momento, que nós acreditamos em um culto reformado, que é o ápice do culto, mas Ele já vem falando aos nossos corações, na liturgia, nas canções, nas orações, e que agora nós, de fato, possamos nos atentar à sua voz, nos aquietarmos para escutarmos aquilo que Ele tem a falar conosco. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e com temor e tremor diante da Tua Palavra, porque em textos como esse, Pai, nós reconhecemos que há tantas similaridades com a nossa realidade, Pai. Da Sua igreja, das nossas vidas pessoais, nós também pecamos como Israel. Nós também quebramos a Tua lei. Nós muitas vezes também somos adúlteros. Senhor, mas que nós escutemos o Seu chamado para esse compromisso da aliança. Que nós sejamos despertados, não só por essa pregação, mas que essa série sirva como um despertamento à nossa igreja, a todos aqueles que se depararem com ela, Pai. Pai, nossos corações sejam de fato reorientados, conduzidos, Deus, para o Seu caminho. Que os nossos passos sejam endireitados pelo Senhor, Deus. Que os nossos pecados sejam abandonados. E que diante desse amor escandaloso do Senhor, desse amor incondicional, não desistente, desse amor que investe, Deus, nós possamos responder, Deus, de forma a partir da Sua graça, de forma gloriosa, de forma que glorifique Seu nome, Deus. Fale aos nossos corações, Senhor. Seja meramente um instrumento em Suas mãos, nessa manhã, mais uma vez. Isso é o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos como tema do nosso sermão dessa manhã o colapso de quem abandona o conhecimento de Deus. O colapso
de quem abandona o conhecimento de Deus. Nós vimos aqui na semana passada, só situando aqueles que não estiveram, um capítulo muito importante para o livro de Oséias, que é o capítulo 6. Capítulo esse que nós conhecemos bem, né, por ter ali palavras que são repetidas diversas vezes na história da igreja, quando o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a chuva serôdia, a sua vinda é certa. Entretanto, nós vimos aqui, irmãos, e reconhecemos que esse arrependimento de Israel é um arrependimento falso, meramente ritualístico, estético, performático. Ou seja, eles usavam a linguagem correta. Inclusive, de alguma forma, tinham uma intenção de manipular a Deus. De alguma forma, eles entendiam que eles podiam chegar a Deus e, se usassem as palavras certas, em pouco tempo o furor de Deus seria extinto e Deus os visitaria e ficaria tudo bem. E nós vemos, irmãos, que a denúncia no capítulo 6 é uma denúncia de um povo que conhece a Deus meramente intelectualmente, cognitivamente, que às vezes tem o rito correto, a liturgia correta, mas que está com o coração já corrompido, distanciado, adúltero. Entretanto, agora, a extensão gradativa que Oséias traz desse declínio do povo, nos traz agora, nesse capítulo 7, um cenário ainda pior. Um cenário onde não mais é apresentado um povo que o invoca com a boca, mas não com o coração, mas um povo que não o invoca, um povo que não o reconhece, um povo que de fato o abandonou. Lembremos, irmãos, estamos na segunda parte do livro de Oséias. O início do livro é um livro que conta a tragédia pessoal da família de Oséias, um profeta que foi direcionado pelo próprio Deus a casar com uma mulher de adultérios. Nós não sabemos se essa mulher cometia adultério anteriormente ao casamento, ou se essa mulher começa a cometer adultérios, e Oséias se lembra então que o direcionamento dele casar com Gomer visava exatamente aquele ponto da história. Entretanto, nós sabemos que esse comportamento foi realizado por ela, a ponto dela se tornar uma escrava. Eles tiveram filhos de prostituição, filhos desse adultério. Oséias criou esses meninos. Agora essa mulher se prostitui ou adultera de tal forma a se tornar uma escrava, talvez uma escrava que vendia, seu corpo como uma escrava sexual. Ele redime essa mulher, compra ela de volta. Embora, irmãos, nós vimos aqui no capítulo 3 que essa restauração não quer dizer que não haja correção. Pelo contrário, para que haja essa restauração, tem que haver correção. E nós vimos que o próprio relacionamento de Oséias com Gomer, que representa o nosso relacionamento com Deus, quando Deus restaura, traz desse cenário de declínio moral, a intimidade não é restaurada de igual forma rapidamente. Mas é preciso um tempo de afastamento para que haja cura. E é isso que Deus está revelando àquele povo no 8º século antes de Cristo. Um povo que seria corrigido por Deus para ser curado. Um povo que teria ausência da presença de Deus talvez por muitos anos. E nós sabemos que o profeta Oséias está pregando ao reino do norte, um reino que foi praticamente extinto. Mas a promessa do capítulo 2 permanece em todo o texto. Chegaria o dia que eles seriam restaurados, na liderança do próprio Jesus, que já foi apontado nesse texto. Por isso, irmãos, nós não podemos ler esses textos de juízo desconectados do restante do texto. O texto de Oséias como um todo é um texto de perdão. É um texto que revela, sobretudo, esse amor incondicional de Deus. Entretanto, em alguns momentos há um juízo, sim, duro de Deus, julgamento duro para que haja cura. E aqui agora, irmãos, nós vemos esse cenário no capítulo 7 de um declínio moral tamanho. Um historiador inglês chamado Arnold Toynbee, ele estudou, irmãos, um ciclo de nascimento e colapso de 21 civilizações. E ele
identificou algo muito interessante. Todos os grandes impérios, todas as grandes sociedades, elas não caíram primariamente por conta de problemas externos, preste atenção, mas por problemas inicialmente internos. Essa é a conclusão que ele chegou no seu estudo de uma análise sociológica de 21 sociedades. Nenhuma grande civilização foi destruída por uma força externa antes de ter sido destruída por dentro. Nós conhecemos algumas dessas histórias, o próprio Império Grego, após Alexandre o Grande, e que é relatado isso na própria Escritura, é visto na visão de Daniel, é dividido em 4 impérios, é dividido em 4 no império, com 4 generais, e logo depois vai se enfraquecendo até cair. O Império Romano, embora nós não vemos o declínio do Império Romano aqui nas Escrituras, é bem posterior, mas para quem conhece história sabe das divisões e dos problemas internos que foram enfraquecendo o império, inclusive fortalecendo quem? A igreja, o Papa, por conta desse enfraquecimento do império. Irmãos, toda queda começa com um problema interno. E quando nós chegamos ao capítulo 7, esta sessão de Oséias, que funciona como uma autópsia profética, está mostrando o quanto que essa nação está apodrecida por dentro. Lembremos, Oséias está algum tempo antes da queda desse povo para o Império Assírio. E o que o profeta está a demonstrar é que essa queda que viria, na verdade, começou com esse colapso moral. A queda se deu por conta de problemas internos. Portanto, capítulo 7 é como se fosse uma autópsia, irmãos, onde o profeta abre o corpo da nação e expõe os órgãos podres, um por um. E o que ele encontra é perturbador, não pela novidade, mas pela familiaridade. Cada diagnóstico de Israel soa como uma descrição do nosso próprio tempo. Se nós vimos no capítulo 6 o colapso do Daat, da falta do conhecimento íntimo de Deus no plano espiritual e sacerdotal, agora no capítulo 7, Oséias mostra que o que acontece quando esse colapso espiritual se consolida. Ele desce das sinagogas para o palácio, dos sacerdotes para os reis, do culto para a política. Aqui, Oséias agora mostra um colapso político, os problemas políticos de Israel. Irmãos, toda a nação está corrompida. Sacerdotes, políticos, reis. A autópsia espiritual mostra a podridão de todo o corpo da nação. Oséias prevê claramente, irmãos, o exílio de 722 a.C., o fim desse reino do norte. Mas ele não está fazendo isso com frieza profética, mas com o coração de quem ama aquele povo, mas que viu o seu declínio moral e que agora só seria restaurado se duramente fosse corrigido pelo seu próprio Deus. Analisemos o capítulo 7 juntamente, irmãos. O verso 1 diz assim: quando eu queria curar Israel, ou na nossa versão, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo. O versículo 1 começa com uma frase que já pausa o leitor. Deus estava disposto a curar. A iniciativa era de Deus. O problema é que quando ele se aproxima para curar, vem a iniquidade à tona. Se descobre, como o próprio texto diz, a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria. Talvez você já tenha se perguntado por que, pastor, eles usam tanto o termo Efraim para se referir ao reino do norte. O reino do norte, conhecido como Israel, também era chamado de Efraim na Bíblia, porque essa era a tribo mais influente. Vocês lembram da classe aqui, quando nós, na IBD, quando contamos sobre a divisão dos reinos? Quantas tribos foram para o norte? 10. Quantas tribos no sul? É mais fácil gravar as do sul, né? Judá e Benjamim permanecem no sul. Todas as demais vão para o norte. Mas a tribo mais influente foi a tribo de Efraim. O próprio
rei Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, que era um general do exército de Salomão, e que usurpou, porque ele não tinha direito ao trono, divide o povo, leva esse povo para o norte, estabelece um novo reino, era de Efraim. Por isso, tantas vezes é citado como um sinônimo para Israel, Efraim, por ser a tribo mais influente, tanto economicamente, politicamente, e aqui Samaria, lembremos, Samaria é a capital do reino do norte, e agora, o Deus que está interessado em curar, ele traz isso que é perturbador. Eu estava disposto a curar, eu estava disposto a curar o meu povo, mas quando eu resolvi curar, o que eu identifiquei? A iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria. O verso 2, ou ainda no verso 1, né? Ainda no verso 1, ele diz: por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. O diagnóstico aqui é duplo. Por dentro, ladroagem, por fora, salteadores. A corrupção não era periférica, irmãos, mas era sistêmica, geral, integral. Permeava as estruturas de dentro para fora, de cima para baixo. E o versículo 2 ainda acrescenta um elemento mais aterrorizante. Note comigo: não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Olha que interessante, embora perturbador. O povo estava plenamente corrompido, integralmente corrompido. Sociedade, sacerdócio, ou seja, os religiosos, os políticos, todos corrompidos. Por dentro e por fora, ladroagem, salteadores. Mas o verso 2 nos traz algo ainda mais aterrorizante. Eles diziam no seu coração que Deus não se lembrava da sua maldade. Eles haviam esquecido que Deus tudo vê. E essa, irmãos, é uma marca comum da corrupção, quando ela amadurece. Quando o pecador não pensa mais em prestar contas. Quando o pecado cauteriza e você se acostuma com ele. Consciente ou inconscientemente, nós também dizemos: Deus não vê mais. Ou nós nos esquecemos de que prestaremos contas para ele. E esse é o cenário de Israel, um povo que peca e não tem mais temor, porque ainda que de forma inconsciente, diz: Deus não está vendo, está tudo bem, nós vamos ficar bem, não vai acontecer nada conosco. Verso 3, com sua malícia alegra um rei, e com as suas mentiras aos príncipes. O versículo 3 também é desconcertante, irmãos, porque os que deveriam prover liderança moral, como o rei e os príncipes, eles eram entretidos e divertidos pela maldade do povo. A corrupção havia se tornado espetáculo, a perversidade virou o entretenimento da corte. Eles se alegram por aquele tipo de vida promíscua, violenta, vista em toda a nação. O capítulo 6, irmãos, nos traz uma crítica muito mais religiosa. Entendamos que agora, a partir do verso 3, a crítica é mais política. Se o capítulo 6, os sacerdotes são destacados, aqui os políticos estão também recebendo a luz da profecia, mostrando o que eles fazem na escuridão. E é perturbador, porque essa dinâmica, irmãos, pode parecer até estranha para alguns, mas pare e pense. Não é muito diferente, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, né? A gente está falando agora de corrupção. Já ouviu falar dessa palavra aqui no nosso país, no nosso Brasil? Nos acostumamos com isso. Crescemos em uma sociedade assim. E é interessante porque no Brasil se critica muito a corrupção dos líderes, dos políticos, quem está no poder, mas o povo também é corrompido. A pessoa que critica o líder, o político, é aquele que dá um dinheirinho. Eu não sei se acontece tanto isso aqui, mas no Rio de Janeiro acontece muito. Para o guarda não multar ele. Valorzinho do café.
É alguém que às vezes só nega um impostozinho ali e fala assim, é muito pouco, eu nem sou rico, não faz diferença nenhuma para a União isso aqui. Inclusive, né, eles cobram imposto demasiado da gente, então é justo só negar um impostozinho aqui. É sistêmica a corrupção também na nossa nação. Somos o povo conhecido como o povo do jeitinho, no trabalho, no trânsito, nas nossas relações, e isso está em todo lugar, obviamente também na política, e os políticos, assim como nesse cenário em Israel, se alegram com esse cenário. A liderança política, de alguma forma, se alimenta da corrupção. Agora nós temos visto aí a grande crise das bets, não é? E aí o povo gasta o dinheiro todo mal nas bets, e aí eles ficam dependendo do Estado. E aí eles entram no programa do Bolsa Família. E aí dessa forma há pessoas no poder que permanecem no poder e que querem mais é que o povo continue pobre para depender deles, para continuar votando neles, para que eles nunca saiam do poder. Perceba, eu não estou aqui discutindo questão ideológica. O que eu estou dizendo é que nós conhecemos bem esse cenário. Também quando o político se alimenta da corrupção ou da ignorância do povo, e essa é a realidade de Israel. E é uma realidade mais perturbadora, porque é uma nação que foi organizada em torno da lei do Senhor. Nós, na sexta-feira, vimos um filme lá em família, que é um filme na Prime, de Davi, para crianças. Eu indico, muito bom. Né? Para criança muito pequenininha, tem umas cenas meio assustadoras. A gente teve que ficar passando assim, essa parte aí, Manu, eu não vou ficar com medo. Mas para criança do tamanho de Arthur, para cima assim, muito legal. E aí tem uma hora que Davi fala isso para Saul, ele fala assim, a coroa não é sua, não é minha, a coroa é de Deus. E essa é a realidade, os reis deveriam ser representantes dessa teocracia, manifestações do próprio Deus. Se os outros povos têm como palavra última a do rei, no povo de Deus a palavra última é do verdadeiro rei, de Deus. Não daquele que é posto na liderança, que é só uma manifestação, ou deveria ser a representação da divindade. Aquele que representa o que é o divino. E esses homens que deveriam então ser quem conduz o povo, a mudança moral, a transformação, eles se alegram com a malícia, com as mentiras do povo, eles se entretem com isso. Alguns comentaristas, irmãos, eles sugerem que esse verso especificamente esteja se referindo aos sacerdotes de Israel, que chegaram a desejar que o povo pecasse mais, para que oferecessem mais sacrifícios e eles pudessem ganhar ainda mais. Parece ser assustador, né? Mas a gente vê isso também no nosso país. Pessoa que manipula o pobre, engana o pobre, faz ele entregar tudo que tem para que ele possa ter um pedacinho no céu. Para que ele possa então receber a bênção, porque se ele não der tudo que tem, o gafanhoto vai devastar tudo na casa dele. Irmãos, essa é a realidade. Alguns propõem exatamente isso. Talvez os líderes quisessem que o povo pecasse mesmo, porque quanto mais pecado, mais sacrifício. Quanto mais sacrifício, mais eles tinham um pedacinho deles, a parte deles. Irmãos, é um cenário de colapso moral, tamanho, o capítulo 7. Continuemos, o verso 4 nos diz, do verso 4 ao verso 7, vamos ler todos os versos. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Aqui agora Oséias usa essa analogia do forno.
E a metáfora do forno é uma das imagens mais vívidas e densas desse capítulo. O forno do padeiro, ele é aquecido à temperatura certa, depois mantido estável enquanto a massa fermenta, para que no momento certo ele possa irromper em chamas. Nós precisamos entender, né, como era o forno daquele tempo. Os fornos eram feitos de pedra ou de barro. E havia uma tampa sobre aquele forno. E ele não aquecia rápido como o nosso forno elétrico, né? Não aquecia rápido. Então, era colocada ali a massa para levedar, né? Para ser assada. Para levedar não, para ser assada. Então, quando era colocada a massa para ser assada, ficava ali, ó, por muitas horas aquecendo devagarzinho. E às vezes a pessoa ia dormir. E passava a noite toda aquecendo, devagarzinho, devagarzinho. Mas quando você acordava, ia lá pegar o pãozinho, o bolo que foi assado, que precisou de uma noite inteira para ser assado, estava em labaredas, chamas de fogo. E o que essa metáfora quer dizer? Essa imagem, irmãos, ela é perfeita, porque Oséias quer dizer que a corrupção se fermenta no silêncio, mas depois explode em chamas. Ela se manifesta. Aplicando as nossas vidas, irmãos, identifiquemos que assim é o pecado. Ele não começa de forma tão visível, mas sorrateiro, lento. Como o próprio Oséias denunciou no capítulo 5, como traça. A traça você nem nota. Daqui a pouco, quando você vai pegar, o Tiago falou disso, você vai pegar a roupa, que buraco é esse aqui? Observa aí, talvez tenha uma tracinha lá, rondando o seu guarda-roupa. Caramba, que buraco é esse? Já aconteceu isso com a gente, né, amigo? Caramba, que buraco é esse? Era a traça. Você nem nota. Ela entrou ali sorrateiramente. Assim é o pecado. Ele não manifesta rápido demais. Nós vamos nos permitindo, já diria a canção Tempos Modernos, vamos nos permitir. Né? Você quer uma canção que é anticristã, é aquela música esqueci o nome dele, do Lulu Santos. Vamos nos permitir, vamos dizer mais sim do que não. E a gente vai se permitindo, e como a massa sendo assada devagarzinho, isso vai crescendo, até que no dia seguinte, quando você vai enxergar, vai e se depara com o forno, ele já está com chamas. Agora é visível o pecado. E o contexto histórico, irmãos, é preciso, porque durante a vida de Oséias, preste atenção, só durante a vida de Oséias, 4 reis de Israel foram assassinados em aproximadamente 12 anos. 4 reis em Israel. Você pode notar isso, anotar aí, tá? E notar em 2 Reis, capítulo 15, do verso 8 a 30. Zacarias, Salum, Pecaías e Peca. Na verdade, o que começa errado normalmente tende a dar errado. O ditado por aí diz que o que começa errado vai dar certo. Eu não gosto, às vezes, de ficar repetindo o que as pessoas falam, porque a gente tem que pensar o que repete, né? A nossa vida começou errada, irmãos, e deu certo, né? Pela graça de Deus. Deus é especialista em endireitar as veredas. Então, nem tudo que começa errado vai dar errado. Mas muitas vezes começa errado, dá errado. E é o caso de Israel. Porque começou com Jeroboão, que nem era da linhagem real, usurpando o poder, tomando o poder, dividindo o reino. E, irmãos, isso era cultural em Israel, conspirações políticas. Em 12 anos, 4 reis caíram por conspirações políticas. E o que os sacerdotes estavam fazendo? Aonde estavam os sacerdotes que deveriam denunciar esse cenário de corrupção, de conspiração política? Eles estavam do lado do poder, se beneficiando da maldade sistêmica em Israel. Reverendo João, aqui na liturgia, lembrou do profeta Natã, quando ele coloca o dedo na cara de Davi e fala assim: esse homem que eu estou dizendo aí é você. Irmãos, isso ainda hoje acontece.
Como nós vemos pessoas que são mais servas de uma ideologia do que de Deus, não denunciando o seu candidato preferido, porque, pastor, se a gente fizer e denunciar, aí o outro lado ganha. Denunciamos já todos, porque a nossa missão é ser a voz profética do mundo. Quando nós perdemos a capacidade de ser a voz profética da política, nós também já nos corrompemos, e é o que vemos na nossa nação brasileira. Seja de um lado ou de outro, pessoas que se calam de falar a verdade, dão púlpito para políticos, porque estão idolatrando ideologia política e não o Senhor. Perderam a sua voz profética, é o que aconteceu em Israel e Deus está denunciando. E essa denúncia é uma denúncia para a nossa realidade também. Onde estão os nossos corações? Nós somos a voz profética da política, nós somos a voz profética da sociedade, nós somos aqueles que denunciam o erro, seja de qual lado for, e é isso que acontece. O povo se calava, os sacerdotes se calavam. Em 12 anos, 4 conspirações, em 12 anos, 4 reis mortos. Verso 5, o dia do nosso rei. O versículo 5, provavelmente, irmãos, refere-se à festa de coroação. Era um dia que deveria ser sagrado quando se coroava um rei. Mas sabe o que eles faziam? E tinha tanta coroação, né? Em 12 anos, já 4 reis diferentes, tanta coroação. E no dia da coroação, era um dia que eles usavam para bebedices, para promiscuidade. E aí o texto diz isso no verso 5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornam doentes com o excitamento do vinho. Se tornam escarnecedores. E o verso 7, irmãos, mostra qual é o nível que esse pecado chegou, porque isso tudo está dentro desse contexto do forno. Foi crescendo devagarzinho, começou lá com Jeroboão, tomando o reino, e 10 tribos indo junto com ele, com todos os problemas que o reino do sul tinha também. Era a linhagem que Deus tinha ordenado, o trono de Davi, dos filhos de Davi, que apontavam para Cristo, que fariam essa linhagem até Cristo. E o povo achou tudo bem, se juntaram a Jeroboão, se rebelaram, dividiram o reino, as coisas foram devagarzinhas, como o forno daquele tempo que era aquecido devagarzinho, mas agora nesse contexto de Osés, já eram labaredas de fogo. 4 reis mortos em 12 anos, as coroações do rei tomadas como um momento de embriaguez, de excitamento pelo vinho. O verso 7, irmãos, chega a um nível mais profundo da corrupção desse povo, pelo menos da demonstração da corrupção desse povo a nós. Olha o que o verso 7 diz: não há entre eles quem me invoque. Em meio ao caos político, a sucessão de assassinatos, ao derramamento de sangue real, ninguém pensou em clamar a Deus. A capacidade do arrependimento em si havia acabado. É muito diferente do cenário do capítulo 6, porque perceba como Osés está gradativamente mostrando esse declínio. No capítulo 6 ainda havia um ritual, ainda havia pessoas clamando ao Senhor, ainda que não fosse de coração. Agora o capítulo 7 nos mostra que ninguém sequer lembra de Deus. Não há quem me invoque. Esse, irmãos, é o estágio quando já é avançado da perda do da'at, do relacionamento íntimo com Deus. Quando a crise chega e o reflexo natural não é mais buscar a Deus, quando o povo aprende a gerenciar suas tragédias com recursos puramente humanos, em alianças políticas, militares, diplomáticas, é porque o vivo Deus deixou de ser uma realidade presente em sua consciência. E aí me assusta, porque nós também precisamos pensar nas nossas tragédias, nos nossos apertos. Para quem corremos primeiro? A quem invocamos? A quem invocamos? Quando temos aperto financeiro, quando há corrupção nas nossas casas, quando há declínio moral em alguém da nossa família, algum problema gravíssimo que estamos vivendo, a quem recorremos primeiro? Se administramos as nossas tragédias meramente com artifícios humanos,
talvez é porque Deus nem está mais na nossa consciência, nós nem nos lembramos mais dele. É o processo natural do capítulo 6. Eu não me relaciono com Deus. Ele se tornou um mero ato ritualístico dos domingos. Isso vai piorando, daqui a pouco nem no domingo você está, nem na igreja está. E se está meramente por questões sociais. Deus deixou de ser invocado. Verso 8 ao verso 2, irmãos. Agora o profeta traz para nós uma outra metáfora, a do bolo que não foi virado. Vamos ler, verso 8 ao verso 12. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e não sabe. Também as cães se espalham sobre ele, e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu, os fareis descer. Castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Agora, a metáfora é a metáfora do pão que não é virado. Verso 8, primeiro nos diz que eles se misturam com outros povos, e essa expressão Efraim, como nós já dissemos, se refere a todo o reino de Israel. Então, o reino de Israel se mistura com os outros povos. Aqui a expressão não se refere ainda ao exílio, mas às alianças políticas com nações vizinhas. Algumas delas, vou citar aqui para vocês. Menahem submeteu-se à Síria e pagou pesado tributo. Isso está em 2 Reis, capítulo 15, do verso 17 a 20. Peca formou coligação com Damasco contra a Síria. 2 Reis, também, capítulo 15, verso 29. Oséias, não profeta. Oséias foi também um rei, depois de Peca, foi o que matou Peca. Oséias, rei não profeta, mudou de lealdade da Síria para o Egito, 2 Reis 17, verso 3 a 4. Cada virada, irmãos, cada aliança nova, cada estratégia geopolítica revelava um povo que havia perdido sua âncora. E a ideia do pão não virado é de alguém que tem até uma certa aparência de maturidade. Pensa num pão que não foi virado, ele só assou de um lado. Aí quando você olha por cima, fala, opa, tá bonitinho. Aí quando você vai comer, tá cru. O outro lado não assou. Então é um povo de instabilidade. É um cenário de alguém que não está integral diante de Deus. Um pão que não foi virado. A metáfora do pão, ou algumas versões até se refere ao bolo, né? Metáfora do pão ou do bolo que não é virado, é uma das mais cortantes do livro. O pão assado sobre as pedras em brasas, irmãos, ou cinzas, se não fosse virado, ficava queimado de um lado e cru do outro. E ele se tornava, no final das contas, o quê? Inútil para consumo. Quem vai comer um pão cru de um lado e queimado do outro? Ele está falando da inutilidade, essa falta de integralidade deles diante de Deus levou a uma nação, ou levou essa nação a se tornar inútil. Eles se misturavam com outros povos, ao invés de recorrer a Deus. Aqui é a idolatria política. Havia idolatria religiosa, onde eles se entregavam a Baal, aos cultos, né, a Baal. Mas também havia idolatria política, porque ao invés de recorrer a Deus, eles recorriam a alianças políticas, ao Egito, à Síria, a Damasco. Verso 9, irmãos, nos diz o seguinte, que eles estavam sendo comidos à força e eles nem sequer sabiam. E o texto diz isso 2 vezes. Também as cães já se espalham sobre eles e eles não o sabem. Aqui mostra uma ignorância. O povo estava sendo destruído por essas nações que eles mesmos se aliançavam, mas eles sequer notavam tamanha ignorância espiritual que se deparou naquela nação. Eles sequer notavam que estavam sendo destruídos, que estavam sendo comidos como o pão. Verso 10, irmãos. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. O versículo 10, retorna a esse diagnóstico já anunciado.
A cegueira de Israel era atribuída à arrogância teimosa. Eles poderiam ter buscado o Senhor, o remédio estava disponível, mas no meio disso tudo eles continuavam arrogantes, dizendo: não, recorramos à Síria, ao Egito. Irmãos, como isso também é pertinente para o nosso tempo. Eu costumo dizer que a nossa sociedade, sociedades como um todo, a humanidade, melhor falando, ela é tendenciosa a, já falei isso várias vezes, extremos, olha lá, o que a gente falou lá atrás, extremos. Há 30 anos atrás nós tínhamos um povo na igreja, 20 anos talvez, que não queria nem saber de política. Não, política é coisa do diabo, coisa secular, é coisa... Uma igreja totalmente apática, e que errava, porque a igreja precisa se envolver com política, a igreja precisa se envolver com a vida toda. Afinal de contas, nós não fomos retirados do mundo, mas nós estamos no mundo para influenciarmos o mundo e mostrarmos o caminho. Só que agora a nossa igreja cristã, protestante, contemporânea, foi para um outro extremo. Ela está confundindo como se Estado e religião fosse a mesma coisa. E esse erro já aconteceu na história milhares de vezes. E a gente ainda não aprendeu? O papel da religião é ser a voz profética. Nosso compromisso maior não é com partido, não é com ideologia, é com a palavra de Deus. E vamos denunciar todos que não estiverem sujeitos à palavra de Deus. Como Natã, que apoiava Davi, mas teve coragem de colocar o dedo na cara dele e falar: é você, Davi. Eu estou falando de você. Tem noção de quem ele estava falando? Com o rei, ele podia perder a cabeça dele. É você, Davi. Eu estou falando de você. Irmãos, idolatria política, e Deus está denunciando isso, porque é assim que aconteceu com Israel no 8º século, e veio a correção. Cuidado, igreja, com a correção, que já pode estar sendo aplicada a nós, ou pode vir ainda pior. Lembremos o que os salmistas nos ensinam. Salmo 20, verso 7 nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 121, verso 1 e 2: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Lula, do conservadorismo, do esquerdismo? O nosso socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra, a qual cada um desses homens vão prestar contas. O nosso socorro virá do Senhor. Eu não estou dizendo que seremos inertes, eu não estou dizendo que seremos apáticos, eu não estou dizendo que nós não viveremos de forma prática e cumpriremos com a nossa responsabilidade civil, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Irmão, você conhece o contexto do Salmo 121? É exatamente esse contexto onde nos montes, e Israel era uma região montanhosa, as pessoas erguiam altares para diversos deuses em vários momentos da história de Israel. E havia uma crença de quanto mais alto fosse o altar, mais poderoso se tornava aquela divindade. Muitos teólogos acreditam que o salmista está olhando para os montes e está vendo os ídolos lá postos. E ele diz assim: o meu socorro não vem de onde as pessoas buscam. O meu socorro não está nos montes, porque o meu Deus fez os montes. O meu Deus está acima dos montes. O meu socorro está no Senhor. Cuidado com a idolatria política, é isso que fez esse povo também cair. Idólatras não recorriam a Deus, mas colocavam sua confiança na Síria, no Egito, em Damasco, e estavam sendo destruídos e sequer notavam. Verso 11, olha o que o texto diz: eles são como uma pomba enganada. E a pomba é um animal que era considerado naquele contexto um animal ignorante mesmo, bobo, um animal sem inteligência, fácil de apanhar. Alguém já pegou pombo aqui? Já, Jedson? Sabia não, já pegou pombo, caramba. No interior o pessoal é diferente mesmo, né? Eu já vi um vídeo, dizem, né? Que lá no Rio, aqui eu brinco, quando chega na alfândega, o chinês
o pessoal pergunta para ele assim, chegando no Brasil, você está indo para onde? BH. Então você vai procurar o Oiapoque. Aí tu vai abrir coisa de tecnologia. Se ele for para o Rio, ele vai abrir o quê? Pastelaria. É cheio de pastelaria de chinês. Engraçado, aqui os chineses estão vendendo tecnologia, lá estão vendendo pastel. O pessoal falava que os pastéis deles eram com carne de pombo. Se é verdade, se é mentira, não sei, né? Eu sei que uma vez pegaram um vídeo lá no Rio de Janeiro de um cara com uma rede de pescar capturando um monte de pombo. Ele levou os pombos. Para que ele foi fazer, eu não sei. Mas é fácil de buscar. É um animal ignorante, né? Bobinho, fácil de apanhar, sem inteligência. E olha o diagnóstico para Israel. Vocês se tornaram como essa pomba, fácil de apanhar, enganada. A Síria está enganando vocês e foi quem derrubou eles. O Egito está enganando vocês, mas vocês confiam neles ao invés de confiar em mim. Irmãos, para terminarmos, do verso 13 a 16, diz assim: ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Olha esse termo, olha esse trecho, quer dizer, irmãos, presta atenção. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Agora, irmãos, aqui é demonstrado um amor frustrado de Deus. Olha que lindo. O verso 13 diz: eu os remiria. Eu os remiria. Nós precisamos lembrar que o verbo hebraico usado aqui, né, para remir, que é o padá, significa libertar, resgatar, com conotação de resgate da escravidão. É o que Oséias fez por Gomer. Remiu, redimiu, comprou de volta. Eu os compraria de volta da escravidão. Dessa escravidão que vocês estão a viver por conta das alianças políticas de vocês, sendo enganados, sendo destruídos sem perceber. Eu compraria vocês, eu remiria vocês, eu perdoaria. Entretanto, vocês se rebelaram. Vocês falam mentiras contra mim. Aqui pode se referir, irmãos, essas mentiras contra o Senhor, a falsas ideias sobre o Senhor, assimiladas pela uma religiosidade sincrética, porque o culto deles, ou pelo menos a concepção espiritual deles, estava agora totalmente deturpada. Afinal, eles também entregavam os bolos de passas para Baal. Vocês falam mentiras contra mim. Vocês não sabem quem eu sou. Vocês nem se relacionam comigo. Verso 14, não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Esses uivos nas suas camas se referem, provavelmente, a atos culticos a Baal. E lembremos, cultos a Baal envolviam orgias nos cultos da fertilidade. Vocês não clamaram a mim com seu coração, mas vocês dão uivos nas suas camas para Baal. O prazer de vocês está em outro lugar. Verso 15 e 16, eu os ensinei, fortifiquei os seus braços, mas ainda assim, mesmo ele tendo feito tudo isso pelo povo, eles tramaram o mal contra o Senhor. Verso 16, irmãos, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. O arco enganoso aqui é uma imagem poderosa e melancólica, porque o arco, que era um instrumento de poder, agora defeituoso, torcido, ele não consegue disparar a flecha no alvo. Sua aparência pode ser até de um instrumento bélico, de poder, mas ele não consegue disparar no alvo. Ele falha na sua missão, essa é a ideia. Vocês falharam na sua missão. Aparentemente pode estar tudo bem, e lembremos do contexto econômico. Era um dos períodos de mais prosperidade econômica no Reino do Norte. As casas estavam bem abastecidas, o povo não tinha falta de nada. Era uma nação importante naquele período, naquele eixo da Palestina. Mas, ainda que pareçam algo bélico, algo forte, vocês estão defeituosos, não conseguem jogar ou lançar a lança no alvo.
Irmãos, aplicando o sermão dessa manhã para nós terminarmos, eu queria que nós pensássemos hoje um pouquinho mais do que o normal, 5 pontos, mas rapidamente. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina a examinar se Deus ainda é a nossa primeira invocação nas crises. Examine se Deus ainda é a sua primeira invocação nas crises. O versículo 7b, ele é um espelho perturbador, irmãos. Não há entre eles quem me invoque. Nas crises, eles corriam para outro lugar. E quantas vezes nós estamos nas crises, eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter responsabilidade. Se você está num período de dificuldade financeira, você tem que trabalhar às vezes um pouco mais mesmo. Mas você lembrou de orar? Trabalhar até de madrugada, todo mundo lembrou, né? Mas e de orar? Já revela o nosso coração aí, né? Preciso me dedicar um pouco mais. Mas e orar? Orou? Lembrou quem é o seu provedor? No domingo, você tem trocado o dia do Senhor para trabalhar ainda mais? Seu filho está nas drogas, uma pessoa da família está no pecado, você tem recorrido ao Senhor? Ou meramente aos seus conselhos, a artifícios humanos? Irmãos, examinemos os nossos corações, a quem nós recorremos em primeiro lugar nas crises. O cenário de Israel era de que ninguém invocava ao Senhor. Em segundo lugar, avalie o seu clamor, se ele vai na direção certa. Porque nós podemos até clamar, mas esses clamavam a Baal. Uivavam nos cultos promíscuos a Baal. A quem nós servimos, a quem nós clamamos, a quem nós fazemos sacrifícios quando as crises vêm. Isso revela o nosso coração. Terceiro lugar, cuidado com o bolo não virado. Crescimento até externo, mas sem profundidade. Quantas igrejas cheias numericamente, mas ninguém conhece a Deus. Quantas igrejas com a liturgia perfeita, com a oratória sofisticada, adequada, louvável, mas não conhecem a Deus. Seja qual for o nosso crescimento, que ele seja integral, no conhecimento da mente, mas também do coração. Porque senão seremos um bolo virado, assado só de um lado, e assado só de um lado é inútil. Para Deus, é inútil para todos, é inútil para a sociedade. Quarto lugar, não busque os seus Egitos e Assírias. A pomba, sem entendimento do versículo 11, é a pomba que está sendo enganada pelo discurso da Síria, pelo discurso do Egito. Nós estamos sendo como pomba enganada em nossa nação brasileira, pelo discurso das ideologias que tem captado o coração das igrejas. Não confundamos evangelho com ideologia política. Eu não, mais uma vez, não estou dizendo que não temos que nos posicionar e ter uma delas. Mas não confundamos as coisas. Recorramos primeiramente ao Senhor. Não busquemos Egitos e Assírias. Que nós sejamos aqueles que não confiam em carros nem cavalos, mas no nome do nosso Senhor, o Altíssimo. Quinto e último lugar, deixe que o amor frustrado de Deus te mova. E aqui está a resposta para nós terminarmos o sermão dessa manhã, irmãos. O versículo 13 é um dos mais dolorosos do livro. Eu os remiria, mas eles disseram mentiras contra mim. Deus queria remir. A barreira não era a vontade de Deus, era a rebeldia de Israel. Para quem está hoje em algum ciclo de afastamento de Deus, de duplicidade espiritual, de mentira contra o Senhor, esse versículo é um convite antes de ser uma acusação, irmãos. O amor de Deus que vimos em Oséias 3, que foi marcado por ele buscar Gomer no mercado da escravidão, é o mesmo que chora no versículo 3, eu estou disposto a remir. Eu estou disposto a remir. E nós sabemos hoje, irmãos, séculos e séculos depois desse texto, que ele já remiu. Ele já fez um caminho para mim. Ele já fez um caminho para nós. Ele já remiu. Ele já nos resgatou do mercado da escravidão. Então que vivamos diante dessa aliança com gratidão e com resposta a uma vida de intimidade que honre a esse Deus, a esse marido ferido pela nossa idolatria. Ele quer remir.
problema nunca é a vontade de Deus, mas a nossa rebeldia, que nós recorramos ao Senhor. Concluindo, irmãos, esse é um texto, mais uma vez, difícil de lidar. Difícil de lidar. Mas nós temos duas opções. Se nós reconhecermos o nosso estado similar ao de Israel, permanecer na rebeldia, ou corrermos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, respondermos não com falsidade como Israel, mas de verdade, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que assim seja, que essa seja a nossa resposta. E que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé.